Muito bem. Continuando, ela nos afirma assim: do ponto de vista espiritual, adaptação é algo muito complexo e profundo. Acontece no plano físico ou em qualquer outro. Por outro lado, antes de se desenvolver no homem a verdadeira adaptação, surgem outras manifestações inferiores a ela. Pode-se dizer, como de qualquer outra qualidade, que a energia espiritual da qual ela deriva se distorce e corrompe, ao manifestar-se nos níveis inferiores e nos indivíduos não ainda purificados e iluminados na alma. Há, portanto, certo gradualismo na expressão destas qualidades no homem, o qual pode esquematizar-se brevemente do seguinte modo. Aí ela dá três colocações nesse processo de adaptação do ponto de vista espiritual, né? Há, portanto, certo gradualismo na expressão dessas qualidades no homem, né? O qual pode esquematizar-se, como, por exemplo, primeiro, adaptação passiva ou negativa. Segundo, adaptação falsa ou pseudo-adaptação. Terceiro, adaptação criativa. Ela procura trazer à nossa compreensão todo o aspecto possível, psicologicamente falando, desse processo de adaptabilidade, né? Primeiro, adaptação passiva é aquela que se encontra sob forma inconsciente, nos níveis evolutivos mais baixos, nos quais a consciência do eu, como personalidade, está ainda vaga e informe. E o indivíduo submetido passivamente a influências ambientais. Tal adaptação, no entanto, encontra-se sob forma mais ou menos consciente, também ao nível médio da evolução, quando existe polaridade emotiva e quando a vontade e a mente não estão ainda plenamente desenvolvidos. Quando a vontade e a mente não estão ainda plenamente desenvolvidos, porque é necessário que haja uma harmonia entre a mente e a vontade. O indivíduo pode ter vontade, mas a mente está desarticulada, não vai resolver absolutamente nada, só vai lhe trazer desarranjos e desequilíbrios, não é? Se o corpo emotivo prevalece, há uma grande receptividade e uma pronunciada suscetibilidade às sugestões provenientes do ambiente ou das pessoas. Corpo emotivo é a emoção, o indivíduo que se sujeita, que é volúvel, né? Que se adapta, mas adapta de tal forma não positiva, né? Um exemplo, as pessoas muito jovens, nas quais existe quase sempre polaridade emotiva, estão abertas a todas as influências, a todas as sugestões, e encontram em si, com facilidade, a capacidade de adaptar-se de forma passiva e negativa. É claro, o jovem que ainda não é maduro, aquela criatura que não trouxe e ainda não desenvolveu pedaços da consciência, partes da consciência. O tabuleiro ainda está informe, está
desarranjado, não é? Esta adaptação, continua ela, passiva, deve ser combatida, visto que pode produzir consequências perniciosas, que se estendem, sobretudo, aos aspectos inferiores e produzem o hábito das condições e situações negativas. Se não for, não precisa ser combatida, é uma palavra forte, mas é real, né? Precisa ser o quê? Tratada, precisa ser educada, não é? Do contrário, produz uma série de manifestações negativas. Este fato, segundo ela, detém o progresso de indivíduo, tornando-o inerte, corta-lhe as possibilidades, torna-o sujeito a influências baixas, que prevalecem sempre sobre as mais elevadas, pela presença de... Desculpe. Pela presença em nós de impulsos instintivos, inconscientes e não superados, e produz cristalização e êxtase. Veja bem, como não está desenvolvida, vai cristalizando certos vícios, certos mau hábitos, certas inibições. Torna o indivíduo com pontos cristalizados, dificilmente de ser solucionados e resolvidos. Uma cristalização precisa de um trabalho profundo de remoção destes elementos cristalizados, né? Porque nós diríamos que é um caso, uma neurose, né? O indivíduo desenvolve uma neurose, um medo neurótico, um medo obsessivo. Isso é triste, mas isto é uma coisa que está à disposição do corpo emotivo, que nós não podemos deixá-lo prevalecer sobre os demais outros corpos, né? Que nós temos o corpo espiritual, o corpo mental, eles devem predominar, né? Nós devemos ter o corpo emotivo sensível, mas que não predomine sobre os demais, não é? Consideremos, por exemplo, os muitos indivíduos que se adaptam à miséria, ao vício, à desonestidade. Olha aí os exemplos. São semelhantes a cera mole diante das circunstâncias. Modelam-se ao ambiente, submetem-se aos influxos da imprensa deteriorada, da propaganda, da opinião pública e os exemplos negativos. Quantos e quantos elementos vivem mergulhados nesses locais mórbidos, porque é negativo, é prejudicial à personalidade. Essas pessoas, todas, têm uma forma de adaptação negativa, que entrava o progresso e que deve absolutamente ser superada pelo desenvolvimento da vontade, do pensamento autônomo e da autoconsciência. Olha que coisa maravilhosa. Nós precisamos, é claro que nós não vamos mergulhar nesses poços lodocentos, né? Que seria lá, com todo respeito, a Cracolândia, seria as favelas, né? Mas nós, em contrapartida, desenvolvemos uma possibilidade de processos de obsessão. Um trabalho de fascínio é um trabalho de uma consciência ainda
ainda não amadurecida, infantil. Nossa, Francisco, mas você acha que os processos obsessivos são de pessoas infantis? Não, não estou generalizando, né? Os processos obsessivos são aqueles em que o hóspede, o hospedeiro abriu as portas para que o hóspede entrasse. Entende? Ele abriu possibilidades. Entende? Ele favoreceu para que isso acontecesse, né? Ah, mas como assim? Ué, é muito simples. Sempre muito simples, né? De entender, simples de entender. O indivíduo que começa a tomar socialmente uma bebida alcoólica e se transforma num alcoolista inveterado. Ele começou socialmente, mas desenvolveu um vício inveterado. Não é o que aconteceu com o André Luiz, não. Mas o André Luiz, por expôs o seu corpo físico à doença por um hábito social do álcool, né? Desenvolveu células degenerativas que levou ao desencarne. Voltamos a mais em breve.